O que eu aprendi sobre o Brasil morando no exterior? Vem comigo que eu vou contar pra você. O Brasilzão é aquele monstro. O país é gigante. O país tem, se eu não me engano, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Europa tem 11 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, o Brasil é quase do tamanho da Europa. E como a gente sabe, o Brasil teve essa colonização muito louca, muita gente de todo lugar do mundo foi morar no Brasil. Tínhamos os índios, né, o povo nativo do Brasil, depois chegaram os portugueses, espanhóis, holandeses, alemães, italianos, sem contar o pessoal da África que também trouxe uma cultura gigante para o Brasil. Então foi esse mix cultural que acabou forjando o que a gente tem hoje como Brasil, um paizão gigante que tem muitas diferenças culturais dentro do próprio país. E agora eu vou contar para vocês alguns pontos que eu aprendi sobre o Brasil depois de 5 anos morando longe dele. Antes de a gente ir para o conteúdo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão inscrever-se, ativa as notificações, deixa seu joinha e caso você esteja consumindo esse conteúdo via podcasts, como por exemplo Spotify ou Apple Podcast, também não deixe de clicar no botão seguir e deixar sua avaliação. Los geht's! Um dos pontos que eu mais acho legal em ser brasileiro é você falar que é brasileiro no exterior. Vários lugares que eu fui, eu já visitei mais de 20 países na minha vida e toda vez que eu falo que eu sou brasileiro, parece que as pessoas já dão um sorrisinho. A maioria das pessoas já dão um sorrisinho. Normalmente é muito bem-vindo em todos os lugares. Você falando que é brasileiro, parece que as pessoas já olham com um certo sorriso para nós, o que é algo muito legal. A gente é associado a ser um povo feliz e mais comunicativo, mais receptivo, e as pessoas tendem a ser recíprocas nesse sentido em relação a gente brasileiro. É algo que eu aprendi muito sobre o nosso Brasil, sobre o nosso jeito de ser, que é conhecido sim fora do Brasil, então as pessoas gostam muito de brasileiros, de modo geral. E como eu falei, a gente é um povo muito alegre. Eu moro aqui na Alemanha desde 2017. Não tem como comparar a nossa felicidade, o nosso sorriso no rosto em relação ao povo local. E não tem como comparar o nosso sorriso no rosto com os alemães, né? Eu sei que não é todo mundo, mas na média, os brasileiros são mais sorridentes do que na média dos alemães. Ou seja, a gente dá risada, a gente fala bom dia, sorrindo. E aqui, muitas vezes, as pessoas não até nem na rua se cruzando assim, em cidades maiores, até nem cumprimentam um a outro. E no Brasil, acontece muito. Você tá andando na rua, ô chefia, tudo bem? Como é que tá e tal, mesmo pessoas aleatórias. Então, na Alemanha isso não acontece muito e pelo que eu viajei em outros países também não é tão comum. E a gente brasileiro normalmente tem um sorrisão na cara, a gente tá mais feliz. Isso é algo também que volta no primeiro ponto. Por isso que as pessoas talvez gostem um pouquinho da gente. Ponto número 3 é que o brasileiro trabalha muito. A gente acha que não trabalha tanto. A gente até pode discutir a organização do trabalho brasileiro, isso cabe um outro conteúdo. Porém, no modo geral, o brasileiro pega junto e executa as tarefas. É algo que é muito positivo para nós, já com experiência de trabalho com outras pessoas de outras nacionalidades. Às vezes a gente fica pensando que a gente não pode, não dá conta, que a gente não está entregando o suficiente. Não, o brasileiro normalmente tende a pegar junto e vamos resolver o problema de uma forma bem prática, né? Que isso vai agora no quarto ponto da minha lista, que a gente é um povo bem prático. A gente cria soluções e não problemas, né? O que não é verdade para algumas culturas, né? E muitas culturas acabam falando, não vai dar certo, não, a gente precisa disso, precisa daquilo. A gente não, a gente já está focando na solução, já está olhando o nosso objetivo de resolver o problema e de uma forma mais prática e desburocratizada, né? A gente, como vem do país do improviso, a gente acaba olhando as coisas de uma forma mais simples e direta, o que não é verdade em várias culturas. Então, isso é algo que eu só vim a notar depois de morar fora. Outra coisa que eu aprendi também é que o Brasil é um gigante isolado. Eu sei que a gente tem bastantes fronteiras lá no Brasil. Devido ao tamanho, população gigante, todo esse mix cultural, a gente acaba sendo meio isolado na América do Sul. A gente não conversa tanto com os outros países. Por exemplo, a gente não tem contato com argentinos aos montes. Mesmo eu sendo do sul do Brasil, com minha cidade natal, é praticamente divisa com a Argentina, não tem argentinos andando na minha cidade. Nunca tive um colega argentino, nunca tive, né, a oportunidade de conviver com pessoas de outras nacionalidades da América do Sul para que eu pudesse entender um pouco a cultura deles também, entender mais o jeito de ser deles e aprender também com eles. E é uma coisa que não acontece no Brasil, né? Normalmente no Brasil a gente tem brasileiros, então isso é algo que por um lado é legal, porque a gente mantém nossa cultura, a gente tem toda essa diversidade cultural que o Brasil tem, mas por outro lado a gente acaba ficando muito isolado, né? Então tem os dois lados, porém eu aprendi depois de morar fora que o Brasil é um gigante isolado. E outro ponto que está relacionado ao Brasil ser isolado é que o próprio brasileiro não se conhece. Como o país é muito grande mesmo, a gente tem algumas regiões, obviamente, né, principalmente por causa da mídia, né, Rio, São Paulo, que são mais influentes no Brasil todo de modo geral, porém outras regiões são completamente isoladas umas das outras, né? Por exemplo, lá no sul do Brasil, né, da onde eu venho, tem várias bandas, vários estilos de comida que a gente é comum, né, um pouco mais comum no sul, que, por exemplo, no norte do Brasil, no nordeste, já não são tão apreciados ou desconhecidas, né? Então, por exemplo, eu não sei qual é a banda que faz sucesso em Manaus.
Manaus, né, no Amazonas. Assim como o cara de Manaus provavelmente não sabe que música tem no Rio Grande do Sul. Essas diferenças, esse isolamento, né, devido à geografia do país ser tão grande, acaba impactando toda essa polarização que a gente vê também, né, muito questão política que eu não vou entrar em detalhes, mas é porque como é muito grande, muito distante, às vezes as pessoas acabam não se conhecendo, não se entendendo, não entendendo qual é o problema do outro que talvez para você não faça sentido nenhum. Então, de modo geral, na minha percepção, que os brasileiros não se conhecem tanto quanto deveriam. E um ponto muito legal que o Brasilzão, com toda essa incerteza, com toda essa flutuação da moeda, inflação, problemas de infraestrutura, faz com que a gente brasileiro seja um povo muito bom de lidar com incertezas. Quando a gente se depara com algum problema, a gente já pensa, raciocina rapidamente, já procura uma solução e resolve o problema e passa para o próximo. O que não é verdade em outras culturas. Outras culturas, se não está dentro do cronograma, se sair um pouco fora do trilho, muitas vezes as pessoas travam, não sabem como agir. E a gente, por ser forjado dentro de uma cultura onde tem muita incerteza e muitas coisas podem dar errado, a gente cresce e vive, pensa de uma forma muito mais direta. Então, quando tem algum problema, a gente brasileiro passa por cima do problema e vai resolver o próximo. Não é muito assim aqui na Alemanha. Então, isso é algo que eu aprendi que os brasileiros são craques nisso. E normalmente o brasileiro olha para o lado positivo das coisas. Isso é algo que eu gosto muito da nossa cultura. A gente tem uma questão, tem problemas, mas a gente fala, não, vai dar certo, não, vai dar certo, vai que vai dar certo, tenho fé. Mesmo talvez se você fizer uma análise de prós e contras, não seja tão positivo o cenário, na média, o brasileiro tende a dizer que sim, que vai dar certo, que as coisas estão desse lado positivo, né? Que elas estão tendendo a ser boas. Isso é algo que talvez esteja manchado atualmente no Brasil, mas é algo que eu noto assim, que a gente é muito mais positivista do que outras culturas. Então isso é algo que eu gosto muito do nosso jeito de ser, positivo. E o último ponto da minha lista é nosso querido idioma português. Eu aprendi a apreciar essa língua, eu amo falar português. Português é um idioma, ele parece que soa como música aos nossos ouvidos, ele é um idioma que parece mais feliz do que os outros idiomas, então eu vejo pessoas falando português, parece que elas são mais felizes do que pessoas falando inglês ou falando alemão. É algo que eu aprendi a apreciar da nossa cultura, é a nossa língua, nosso idioma flexível, engraçado e perfeito para fazer trocadilhos. E é isso, esses foram alguns itens que eu aprendi sobre o Brasil morando fora dele. Se você tiver mais algum item, deixa aqui nos comentários, segue a gente e até a próxima. Valeu, tchau!